orientação dos seus mentores espirituais para o seu momento atual. Nada é por acaso, então se você chegou aqui é porque tem mensagem para você. A primeira opção, o Tarô Universal de Waite. A segunda opção, o Tarô Zen de Osho. A terceira é o Tarô Shadowscape. Sinta-se à vontade para assistir mais de um, caso a mensagem não esteja completa. Desculpem pelo barulho. Deixa sua curtida no vídeo se você gostar. E se inscreve no canal também para não perder as próximas mensagens que eu vou postar, tá bom? Eu saúdo as suas forças e as forças de todos que se conectam com a minha energia. Saúdo todo o universo e suas formas de manifestação. Assim seja. Vamos lá, primeira opção, orientação dos seus mentores para o seu momento. Orientação geral, então, posso falar de vários temas, tá? Vamos entender aqui qual a mensagem importante para você nesse momento. Já caiu uma carta aqui. Já caiu parte da mensagem. Claro. Interessante aqui, tá, gente? Deixa eu dar uma alinhadinha aqui. Tá louca, né? Alinhando as cartas. Bom, aqui eu tô vendo um momento muito assim de festa mesmo, um momento interessante, tá? De celebração. Pode ser que você esteja celebrando alguma coisa mesmo, algo que aconteceu, ou você tá com esse desejo de celebrar alguma coisa, tá? E também tem aqui uma questão de gasto financeiro. Então, assim, talvez seja um momento que a sua espiritualidade. Só um segundo, gente. Pronto, voltando. Talvez seja um momento que a sua espiritualidade está pedindo para você ordenar um pouco mais essa questão de gastar dinheiro com festas, com baladas, tá? Não que isso seja ruim, mas aqui o conselho geral é para que você dê uma segurada, porque pode ser que aconteça algum imprevisto, tá? Ou pode ser que você tenha uma celebração mais importante, um evento lá na frente, que vai ser mais importante do que esse momento agora. Então, quando chegar nesse momento desse evento, daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas, você precisa também estar com as suas finanças equilibradas, tá? Aqui eu vejo que pode estar havendo para algumas pessoas algum conflito dentro de um relacionamento, algum conflito dentro de amizades, assim, dentro de estruturas familiares, tá? Pode ser as pessoas que moram com você. E esses conflitos estão sendo causados por conta dessas movimentações, tá? Talvez tenha alguém que está saindo demais, alguém que está bebendo demais, alguém que está exagerando um pouco na questão da festa. E essa questão está assim, atrapalhando um pouco a energia da família. Por isso que aqui eu vejo um momento de contenção, um momento de calma, um momento de segurar os seus recursos, tá? E claro, a gente também não pode deixar de investir no que a gente precisa, no que é essencial, né, e necessário para a gente. Mas aqui é um momento de uma certa frustração, tá? Talvez estejam em algumas coisas sendo aparecendo, né? Algumas coisas sendo confirmadas. Pode ser que você tenha algum indicativo do seu grupo espiritual de qual caminho seguir, tá? Se você não está tendo, peça, né, uma orientação para o seu grupo espiritual para que você possa entender melhor esse processo, entender para onde ir, porque eu acho que aqui pode ser que esteja acontecendo um certo corte para que seja vista uma questão que não está sendo bem olhada, que não está sendo bem trabalhada. Pode ser uma questão de exageros, uma questão de vícios, ou uma questão de excessos, tá? Eu posso estar me conectando aqui com pessoas que estão buscando excessivamente uma estrutura familiar que é muito idealizada e na prática ela não funciona. É uma questão assim muito sua. Muitas vezes você até tem uma estrutura boa, mas você fica buscando uma estrutura idealizada na sua mente, e a estrutura não tem como a estrutura real atingir esse ideal que você criou na sua mente. Pode ser um ideal ilusório, pode ser um ideal um pouco egoísta, também um pouco egocêntrico, tá? Então cuidado com isso. Esse alerta aqui, né? Esse 5 de espadas aqui tá me falando bastante sobre alguns conflitos, tá? Alguns cortes também que estão acontecendo, mas alguns conflitos de opinião. Alguém pode estar discordando de você, alguém pode ser que tenha algum casal aqui que esteja discutindo ou brigando por conta de um deles sai para beber com os amigos e faz algumas coisas que não são tão legais, ou tem uma postura que não é tão legal.
e por conta da bebedeira, da saída, ou de algum outro exagero, algum outro vício, sabe, que essa pessoa tem, e isso pode estar desequilibrando aí essa relação que tinha tudo para ser harmoniosa, mas enfim. Então aqui eu vejo alguém entrando num equilíbrio, alguém que não vai deixar de festejar, de celebrar, mas alguém entrando no equilíbrio e separando bem as coisas, tá? Escolhendo o momento certo para festejar e o momento certo para descansar, o momento certo para trabalhar, tá? Aqui, o que está pegando em geral nessa situação aqui é o equilíbrio que alguma situação exige que você tenha, já que você por si só não criou limite, a vida vem colocando limites para você, ok? Essa é a mensagem para a opção número 1. Vamos lá, opção número 2. Quem sentiu que a mensagem ainda falta alguma coisa, pode assistir a opção número 2, tá bom? O Tarozen de Osho. Opa. Tá rolando um pagodão aqui do lado. Eu não sei se vai dar para ouvir. Coloquei a supressão de ruído. Mas aquele pagodão bem dor de cotovelo, bem gostoso. Vamos lá. A totalidade. A solitude. O condicionamento. Essas leituras estão falando um pouco de complicações, questões materiais, o florescimento e o mestre. Fundo do deck eu tenho o bobo. Olha, gente, aqui eu tô me conectando com alguém que tá num momento, assim, de empoderamento pessoal, tá? Um momento de perceber que você realmente quer pra sua vida, e principalmente no campo material, tá? Talvez, às vezes a gente entra muito numas sendas, né? Numas questões aí, numas egrégoras que falam muito de espiritualidade, de conexão e tal. Só que a gente vive no mundo material, né? Então a gente não pode perder essa conexão com o mundo material, porque senão a gente acaba se perdendo também. Então aqui eu tô vendo alguém que está se empoderando, alguém que está refletindo muito sobre a sua própria vida, sobre suas escolhas, ou alguém que está querendo fazer escolhas melhores, tá? Que pode ter sido muito irresponsável no passado. Aqui eu vejo você caminhando de uma forma muito, muito legal, muito tranquila, inclusive. Eu vejo você estável financeiramente até, eu vejo você com algumas opções na mão, tá? Essa carta do mestre, que junto com a carta do florescimento aqui, ela me traz muito essa vibe, sabe? De alguém que tá num caminho muito legal, alguém que tá muito bem em si, entendeu? Inclusive, essa leitura não tá falando sobre relacionamento, tá? Tá falando que... Desculpem o barulho, gente. Eu posso estar falando aqui com alguém solteiro, alguém que tá solteiro, mas tá bem, assim, alguém que não tá querendo... pode estar até se relacionando com outras pessoas, mas não tá com nenhum relacionamento sério, ou você está muito num período de introspecção, um período de estar ali na sua, tá? Assim, quando você tem um relacionamento saudável, não tem problema nenhum você ter o seu momento de introspecção, né? Inclusive, isso é muito normal. Quando a pessoa não deixa você ter momento de introspecção, é porque tem alguma coisa errada, né? Então, eu acho aqui que pode ser que alguém apareça aí oferecendo alguma coisa para você e você vai ficar meio assim, será que eu me jogo nessa situação ou não? Então, é uma questão aqui de cautela, tá? Porque essa energia do condicionamento, né, que é a carta do diabo, ela pode estar, assim, é uma energia muito sedutora, uma energia, assim, que pode complicar as coisas na questão dos excessos, tá? Na questão, talvez, de apegos também, na questão de estar excessivamente envolvido em questões materiais e desprezar o conteúdo espiritual, tá? Principalmente com a carta da solitude aqui do lado, que é a carta do eremita, né? Eu acho que, ó, sai o eremita com o mestre aqui, então você tem muita sabedoria, mas é uma questão de usar essa sabedoria a seu favor, tá? E aqui não é o momento de perguntar a opinião dos outros, não é o momento de saber o que os outros querem, o que os outros gostam, tá? É o momento de, assim, você com você tomar as suas decisões. Claro, quando a gente toma as nossas próprias decisões, estamos sujeitos a erros, sim. Mas aqui é um momento em que as suas decisões vão fazer a total diferença, tá? É um momento de empoderamento, de autoconfiança, momentos também de se entender. Então pode ser que aconteçam algumas situações aí que vão testar esses limites, tá? Dos seus apegos, dos seus vícios, de alguma coisa que você possa estar aí
talvez buscando equilibrar o mundo espiritual e o mundo material, tá? Equilibrar os prazeres materiais, a estrutura material com a estrutura espiritual. Então aqui, assim, a energia está muito tranquila, mas é só esse alerta mesmo, para você usar a sua sabedoria nesse momento. Pode ser que você seja confrontado com alguma questão do mundo material, alguma questão relacionada a dinheiro, alguma questão relacionada a prazeres materiais em geral, né? E você tem que tomar decisões, tá? Essas decisões, elas precisam favorecer a você, elas precisam favorecer o seu bem-estar e o seu equilíbrio, ok? Bom, essa é a mensagem número 2. Vamos lá para a mensagem número 3. Para quem escolheu o Shadowscape. Shadowscape Tarot. Vamos lá, mensagem número 3. Qual o conselho do seu mentor espiritual, do seu grupo espiritual para você nesse momento? Eu sempre falo que eu amo esse tarot, né? Ele é lindo. Eu uso ele muito para relacionamento, para leitura de amor, que eu acho ele muito lindo. Será que vamos falar de amor aqui? Amor, assim, amor não no sentido amplo, né? Amor no sentido de relacionamento amoroso entre duas pessoas. Pode ser. Gente, não, eu acho que aqui a gente está falando muito sobre. Existe aí alguma questão da sua espiritualidade, tá? Que está ligada a uma escassez, uma sensação de escassez que você tem. Essa sensação de escassez, ela pode estar aí atrapalhando certas coisas. Aqui pode ser alguém que tem uma força espiritual muito grande, tem uma energia muito bela, muito incrível, assim. Só que você ainda está trabalhando, né? Pode ser você ou pode ser a pessoa que você está lidando, tá? Você ainda está trabalhando muito no sentido de aprender a confiar em si, tá? Confiar na sua energia, confiar nos seus mentores e na sua espiritualidade, porque aqui é como se existisse dois mundos. Um mundo, o seu mundo espiritual, que é uma coisa bela, maravilhosa, incrível, inclusive caminhos abertos, mas também existe a sua mente, às vezes, trabalhando para atrapalhar as coisas, tá? Porque pode ser que tenha uma mentalidade antiquada, uma mentalidade fechada, limitada, tá? Então aqui eu vejo você entrando num período assim de que você precisa realmente aceitar a situação que tá, tipo assim, tomar para si esse momento e também confiar que existe uma estrutura te sustentando para que você dê um passo à frente, tá? Talvez aqui pode ser alguma questão financeira, alguma questão material que está faltando, tá? Alguma escassez relacionada a dinheiro. Então, a questão financeira pode estar pegando, tá? Porque quem que tem possibilidade de trabalhar, de lidar com a sua espiritualidade? Quem está tranquilo, né? Quem tá com a vida material equilibrada. Porque quando a vida material está bagunçada, tudo fica complicado. Inclusive, né, a gente vive num sistema que parece que condiciona a gente a não evoluir, né? Não buscar a sua vida interior, porque você está sempre tendo que se matar para construir o básico, né, do lado de fora. Então, assim, aqui é uma questão de mudar a consciência. Desculpem o barulhinho que foi a notificação. Mudar a consciência em relação a esse a essa força espiritual que você tem. É como se a sua força espiritual estivesse toda aí, mas isso ainda não se traduziu no mundo material. Então existe aqui realmente um processo de introspecção para que você entenda o que está acontecendo com você, alguns cortes que você precisa fazer com algumas pessoas, tá? Vai ter algumas pessoas que você vai cortar, tá? Porque você vai sentir muito na sua intuição. Eu acho que aqui eu estou me conectando com pessoas que estão expandindo a sua mediunidade, ou estão percebendo de uma forma mais intensa a sua mediunidade, ou estão estudando mesmo a questão da mediunidade, estão começando a trabalhar com ela de uma forma mais consciente. Isso está fazendo com que você perceba a energia das outras pessoas, dos locais, dos lugares que você vai. Aí você vai começando a selecionar um pouco melhor o que você deseja para si
e cortando algumas coisas que você sente que já não fazem mais sentido para você, tá? Algumas coisas que podem também estar atrapalhando a energia do seu caminho, ok? Aqui eu vejo você para frente, assim, daqui algumas semanas, daqui a alguns dias, você vai estar muito focado no projeto, numa coisa muito pessoal sua. Você vai estar, tipo assim, olhando para sua vida e imaginando, relembrando de algumas coisas que você passou, olhando para todo este império, né, essa estrutura que você tem na sua vida e analisando, eu quero mexer nesse lugar, olhando para sua vida e para sua história como um mapa, tá? Falando, esse território aqui serve para isso, esse território serve para aquilo, tal território precisa mudar tal coisa, a gente tem que acertar, dividir melhor as tarefas e os objetivos, entender melhor para onde você está indo, porque aqui eu vejo alguém que realmente está com uma possibilidade muito grande, só que às vezes também você sente que tem tanta energia, tanta possibilidade, que você acaba ficando confuso, ou você fica nessa energia aqui, ó, do 5 de pentáculos, tá? Esse personagem que tá aqui todo... Vou tentar aproximar ele aqui, tá vendo? Personagem que tá todo ali, ó. Ele tá tristinho, abaixadinho. É uma sensação de escassez, mas muitas vezes essa sensação de escassez ela não é só uma sensação, né? Não é uma realidade. É uma pessoa que acostumou tanto a ficar na escassez que ela acaba vivendo aquilo mesmo quando aquilo não está acontecendo. Ela vive aquilo no seu mundo interior, tá bom? O conselho aqui é confiar na estrutura e dar um passo à frente, tá? Mas tem que ter confiança, empoderamento. Rainha de paus aqui no fundo do deck. Tem que ter confiança na sua energia. Talvez se você tiver alguma ligação com algum guia ou espiritual, alguma força feminina, pode ser as pombagírias, as iemanjás, as oxuns, né? As guias espirituais aí pode ser que tenha outros nomes também, de outras culturas, tá? Mas é importante que você foque nesse empoderamento feminino, que isso vai te ajudar bastante. Eu tenho aqui Rainha de Espadas e Rainha de Paus na mesa, né? Então, eu tenho tanto a força do fogo como a força do ar, tá? Ligado às mulheres, à energia feminina. Eu tenho sacerdotisa também, que é uma energia feminina muito intensa. Então, eu creio que existem guias espirituais femininos aí te ajudando nesse processo. Confie nelas, cuide delas e peça orientação mesmo. Não tenha vergonha, não tenha medo de pedir orientação e não tenha medo de ser honesto com os seus sentimentos, com as suas vulnerabilidades, com as suas sensibilidades, porque essas mentoras espirituais femininas vão te ajudar intensamente, integralmente, vão te ajudar com carinho, com verdade. E às vezes com aquele puxãozinho de orelha que é tão necessário também às vezes, né? Gente, então é isso. Essa foi a mensagem número 3. Agradeço quem ficou comigo até aqui. Quem gostou dessa leitura, tá bom? Deixa aqui no comentário. Eu recebo o melhor do universo, tá? Ou deixa um emoji, deixa o comentário que você quiser, tá bom? É só uma sugestão. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. E também, quem quiser consulta particular, é só entrar em contato comigo com o número que está na descrição do vídeo, tá bem? Muito obrigado. Tchau, tchau.